Temos aqui, minha gente, Mendonça, ministro terrivelmente evangélico, vota pela rejeição da queixa-crime de Bolsonaro contra Janones. Então, Janones tinha chamado Bolsonaro há tempos atrás de ladrãozinho de joias, genocida por causa da doença Covid, que matou milhares de pessoas, ele xingando ele tudo quanto é nome, e dizendo que ele é um péssimo gestor, um ladrão. E aí, Bolsonaro entra com essa queixa-crime e cai, né, no colo de André Mendonça. O ministro foi colocado por Bolsonaro em sua gestão e ele rejeitou essa queixa-crime do presidente Jair Messias Bolsonaro. O que você acha disso? Qual a sua fala diante disso? Coloca aqui na descrição desse vídeo, porque a acusação era de prática de calúnia e injúria por publicações feitas pelo deputado federal Janones nas redes sociais, né? Então tá aqui, né? O Bolsonaro questiona as falas dele e responsabiliza, né? Que responsabilizam o ex-presidente por morte na pandemia, uma série de coisas, assassinato de milhares de pessoas, e ladrãozinho de joias, miliciano, ladrão de joias e político fujão. Fugiu para Orlando depois que perdeu as eleições. Então, muitos estão dizendo que ele é um traidor. Né? Estão dizendo claramente que ele é um traidor. Mas o que você acha disso? O Mendonça está com a razão ou ele realmente foi um traidor? Eu tenho minha opinião, né? Porque a gente tem outra matéria aqui, que foi de ontem, no finalzinho da noite. Isto é, STF tem maioria para tornar réu por postagens contra Bolsonaro, Janones. Então quer dizer que no final do dia ele se tornou réu. O André Mendonça não aceitou a queixa-crime. Nem aquele advogado do PT, Zanin. Mas os outros, né, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e os outros, aceitaram essa queixa-crime. Então, no final do dia, a maioria dos ministros do STF votou para tornar réu o deputado federal André Janones, avante de Minas Gerais, pelo crime de injúria contra o ex-presidente Bolsonaro. Então, qual é a sua opinião? Ele foi traíra, André Mendonça, ou não? No primeiro momento, quando eu vi essa matéria, assim, de relance, assim, olhando postagens no Instagram, eu achei um absurdo. Mas depois eu vi que ele estava com razão. E eu vou te provar isso, mesmo que você discorde, porque isso já foi uma jogada do sistema, governo Lula, juntamente com o STF, para poder restringir a ação dos parlamentares. Porque o André Mendonça entendeu, e o advogado Zanin, do PT, também entendeu, deve ter sido tudo armado, de que um deputado federal, como nós sabemos, ele possui imunidade parlamentar. Isso está escrito na Constituição Federal, no artigo 53. Parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso está escrito na Lei Suprema. O que tem acontecido nesses últimos anos é que a lei tem sido cumprida para alguns e para outros não. Então são dois pesos e duas medidas. No caso de outros deputados, né, ex-deputados federais, até mesmo o deputado, um exemplo, Nicolas Ferreira, está sendo processado, ele virou réu, porque ele falou muitas coisas do STF, falou que o Lula é ladrão, e muitos outros deputados estão no banco dos réus, do STF, por causa disso. Então, André Mendonça entendeu que não, isso é um direito constitucional parlamentar. Eu não vejo como traição. Mas como o STF está querendo colocar uma coleira, ou já até colocou, no poder legislativo, nos 600 parlamentares quase da casa, senadores e deputados federais, eles acataram Janones, que é da esquerda, para poder dar o exemplo, e os futuros, né, acontecimentos do país não venham ser com esse tipo de injúria, de calúnia, porque sempre chamaram Bolsonaro de ladrão e não pegava nada.
O Lula é chamado de ladrão no mundo inteiro. Então eles vão ter que começar a colocar no banco dos réus todos os deputados do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. Porque todos estão chamando o Lula de ladrão e outras coisas mais. O Alexandre de Moraes de genocida, de ditador, de vagabundo, não são de coisa. Ou não estão? Então, com essa medida aqui, essa jogada, que muitos da direita estão caindo, essa é a minha opinião. Essa jogada está favorecendo o sistema de regular, de interpretar uma nova situação no STF. E eles estão se tornando a maioria com esse tipo de interpretação e vai virar regra, vai virar lei. E o artigo da Constituição? O artigo da Constituição não tem esse valor mais como tinha antigamente. Essa é a minha visão. Então, o próximo que chamar o Lula de ladrão vai entrar no banco dos réus também. Entendeu? Isso tem acontecido todos os dias. O que estava acontecendo é que existia só um lado que estava se favorecendo. O lado do Lula, da esquerda, que são a grande maioria. Estão falando opção de besteira, fazendo opção de coisa, não pegava nada. Já os da direita sempre sentando no banco dos réus. Por isso que André Mendonça, né, não passando o pano na cabeça dele, porque eu não vejo ele como um terrivelmente evangélico, como muitos falam, ele entrou ali, ele teve que aceitar a cartilha do sistema, ele tem que andar em conformidade com o sistema, com aqueles que estão no poder. Ele não pode fazer diferente disso. A cabeça dele será cortada. Essa é a minha opinião. Mas, nesse caso, ele fez o certo. Porque isso já virou moda, vai virar moda. E ele, o STF, tendo a maioria para esse episódio, com Janones, que faz parte dele, que não vai dar em nada, isso aí ele vai pagar R$5.000. Ou seja, eles vão diminuir a intensidade da pena, condenando ele, deve ser, mas que fique de exemplo para os próximos episódios e abafar, né, essa chamada, esse enfoque da sociedade em chamar o Lula de ladrão o tempo todo, entendeu? E isso vai frear muito as pessoas como se fosse uma espécie de censura. Então os deputados, eles não vão possuir mais essa imunidade parlamentar como era descrita na Constituição. Eles estão modificando e interpretando de outro modo. Essa é a minha posição. Isso é um perigo, isso é ruim. Porque o certo era punir dos dois lados, ou então não prender. Quer dizer, o certo era não colocar no réu os deputados da direita, como estão indiciados em vários inquéritos aí por causa disso, ter chamado o Alexandre de Moraes, o Lula de ladrão, entre outros. Entendeu? Então tinha que se fazer valer a imunidade parlamentar para os da direita também. Mas nós estamos vendo nesses últimos meses, anos, que existe 2 pesos e 2 medidas. Mas a decisão do André Mendonça foi acertada. Na minha visão, estudando direito, vendo as coisas. No primeiro momento, quando você vê a postagem no Instagram, assim, rápido, assim, na rua, você, poxa, que traíra, que cara, não sei o quê, você já julga logo. Mas você analisando o caso de acordo com as leis e com a Constituição Federal, ele falou uma opção de besteira do Bolsonaro, entra no ouvido, sai no outro. Agora, o Bolsonaro foi pressionado pela sua base, poxa, a gente aqui da direita está se ferrando, está no banco dos réus. Então coloca esses Janones também no banco dos réus. E foi o que aconteceu. E com isso, existindo uma nova interpretação na maioria dos ministros do STF, para agora, a partir de agora, chamou o Lula de ladrão e o deputado vai cair na cadeirinha do banco dos réus. Todos eles. Isso vai virar uma festa, uma coisa indecorosa. Eles vão perder, né? Eles serão violados constitucionalmente, né? Serão violados por qualquer de suas opiniões, palavras e voto. Então ele vai ficar com o pé atrás e agora não vai poder mais exercer o seu mandato com liberdade. É isso que eu estou querendo que você entenda. Porque ele vai ficar lá na bancada no Congresso Nacional, no plenário, com o pé atrás. Será falar que o Lula é ladrão, escorregou, eu fiquei nervoso, você vai para o STF e vai ser condenado por calúnia e injúria, ainda vai ter que pagar uma multa bilionária. Porque para Janones, eles vão botar 20, 30 mil. Agora, para você que é da direita, eles vão botar 1 milhão, 2.
É isso que vai continuar acontecendo. Esse peso, 2 pesos e 2 medidas vão continuar acontecendo, só que em desvantagem para os da direita, os do Bolsonaro. Então, eu não achei a trairagem de André Mendonça. Ele simplesmente seguiu o sistema, que já deveria ser tudo armado para que isso acontecesse, como 8 de janeiro aconteceu, todos foram presos inocentemente, aceitando esse convite do sistema. Isso é a minha opinião. Ele julgou conforme a Constituição Federal, só que os outros, querendo interpretar de outro modo, como Alexandre de Moraes, Carme Lúcia, entre os outros, eles colocaram Janones, que faz parte da esquerda, para sentar no banco do réus. Essa é a minha interpretação. Você coloque nos comentários aqui o que você acha disso, mas é isso que nós estamos vendo. É o que está acontecendo, sim, aqui no Brasil. Por outro lado, né, a gente está vendo aqui, mudando de assunto, outra notícia, gravíssima também. Bolsonaro colocou hoje: a democracia segue pujante. Isso foi uma fala do vice-general Mourão, na época, que ele está repetindo aqui, muitos da direita repetem. O governo Lula mentiu em documentos oficiais. Essa matéria saiu ontem, já coloquei aqui uns shorts no nosso canal. Folha de São Paulo também coloca. Jornaleco da esquerda. O governo alterou dados da Previdência para reduzir projeção de despesa em 12 bilhões de reais. Ou seja, ele falseou, maquiou os dados oficiais. Né? Isso não é crime. Né? O que é crime é você falar mal de alguém sendo um deputado federal, que você tem o poder da imunidade parlamentar. Agora eles estão colocando as pessoas... Eles querem acabar com o poder legislativo, essa é a verdade. Estão conseguindo. Mas isso aqui não vai para o banco dos réus. Não vai existir impeachment, não tem nada a ver. Isso aqui é uma coisa normal no Brasil. Ele pegar dados oficiais e falsificar para poder gastar mais. Entendeu? Ele projeta dados abaixo do normal, reduz a projeção de despesa para conseguir aprovar mais emendas parlamentares, para subornar os deputados, é isso. E gastaram mais o nosso dinheiro sem poder gastar. E já gastaram tudo, eles ainda querem gastar mais. É mais ou menos isso a explicação que todos estão falando aí, os especialistas em economia, Paulo Guedes e Companhia Limitada. Então isso é gravíssimo. Só que isso não tem problema. Isso é normal. Que não pode o Janones xingar o Bolsonaro de ladrão, nem você xingar, quer dizer, o deputado Nicolas Ferreira xingar o Lula de ladrão. Isso vai preso, vai para o banco dos réus. Mas falsear dados do nosso dinheiro em desvios bilionários, multimilionários, trilionários, acho que já gastou o dinheiro todo do mundo inteiro. Esse partido PT ele é uma organização criminosa, eles já gastaram tudo que tinha no mundo. Eles são perigosos, gafanhotos. Mas isso não vai dar em nada. Porque isso não é de interesse do sistema do STF. Eles fingem que isso nada aconteceu e você que está espalhando fake news na rede. E agora também, até a Folha de São Paulo está espalhando fake news também. Mas não é fake news, isso é a verdade que está acontecendo. Eles estão falseando, maquiando dados oficiais. Isso é um crime, rapaz. Isso é um crime. Ele deveria ser afastado, todos os ministros, e o Lula ser colocado para fora desse governo imediatamente. Mas não, isso não é crime. O que é crime é um deputado federal falar que o Lula é ladrão. Isso vai para a cadeia, vai parar e ficar lá, a pena até de morte. É isso que eles estão fazendo, né? No Brasil, entendeu? Mais essa aberração, né? Essa notícia. Saiu ontem, mas Bolsonaro está colocando de novo. Coloque nos comentários o que você acha disso. Aqui temos um áudio interessante sobre Adélio Bispo. Polícia prende bens por mais de 200 milhões de reais do advogado, de um dos advogados de Adélio Bispo. O Adélio Bispo tinha uns 4 a 5 advogados. Vamos escutar essa notícia que já saiu uns dias atrás, mas vale a pena ver de novo.
A Polícia Federal apreendeu bens do advogado Fernando Costa Magalhães, que atuou na defesa de Adélio Bispo. Somados todos os bens, entre eles carros de luxo e até um avião, são mais de 200 milhões de reais. Segundo a investigação, Magalhães é advogado de uma organização criminosa e é suspeito de lavar o dinheiro do crime. A PF apurou que não havia vínculo do advogado com a ação de Adélio Bispo no ataque a Jair Bolsonaro. Entendeu? Não havia vínculo. Então vamos tentar entender a fala dessa jornalista, essa militante aqui, porque como é que não tem vínculo? Um dos advogados do Bolsonaro, né? Ou do Adélio Bispo, que esfaqueou o Bolsonaro, com 200 milhões, não é 200 mil, vê se você entende, né, a situação da gravidade da coisa. Não é 200 mil reais, que já é uma boa quantia. Uma quantia de dinheiro para qualquer cidadão. São 200 milhões de reais, ou seja, quase chegando a R$500 bilhão na conta de um advogado. Que tem, ela acabou de dizer aí, a gente viu essa matéria esses dias passados, no decorrer dessa semana, que tem ligação ao tráfico de drogas, PCC, Comando Vermelho, né? Tem ligação direta com o tráfico de drogas. Então, é avião, carros de luxo, casas. Esse foi um dos advogados do Adélio Bispo. Como é que não tem ligação? No caso da Adélio Bispo. É só procurar que vai encontrar muitas provas. Foi o Comando Vermelho, foi o tráfico de drogas, o esquema de corrupção nesse país que mandou matar o Bolsonaro. Isso está claro. É só você fuçar, investigar. Mas não, o que aconteceu nessa semana é que a Polícia Federal, esses mesmos aí, eles arquivaram este processo do Bolsonaro, porque não tinha mais provas. Então você vê que é um sistema corrupto que está governando. Entendeu? Por isso da minha indignação. Eu não achei que André Mendonça fez o errado. Ele fez o certo de acordo com a lei. Um deputado federal, um senador, ele tem imunidade parlamentar, suas palavras, ações, o que ele quiser falar. Falar que o Lula é um ladrão, ele tem esse direito de falar e não vai ser preso por causa disso. Agora, estão prendendo para poder prender todos os bolsonaristas que têm falado que o Lula é ladrão. Então, o Poder Legislativo, os 500 parlamentares, quer dizer, a metade daquilo ali, um pouco menos, são da direita, serão todos de banco, sentarão no banco de réu. Só que a aplicação da multa, condenação, vai ser diferente para Janones. Vai pagar R$1.000, enquanto que Nicolas Ferreira vai pagar R$5 milhões e ficar na prisão perpétua. É mais ou menos isso que eles estão fazendo, por isso que Alexandre de Moraes embarcou nessa, Carmen Lúcia também, e os outros, Dino, Flávio Dino também, todos votaram a favor da condenação de Janones, para colocar de exemplo, daqui para frente, quem for na tribuna falar que o Lula é ladrão, a esquerda está roubando alguma coisa do arroz, do milho, não sei o quê, tudo vai parar na cadeia, vai, entendeu? Eles estão querendo acabar com o Poder Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional. Não caia nessa. Essa é a minha interpretação de uma pessoa que estudou direito e conhece as leis. André Mendonça, na minha opinião, não errou. Ele não pode fazer o que ele quer, mas ele não errou. E temos aqui essa barbárie de um advogado foi pego com mais de 200 milhões. Até aviões. Aviões custa 15 milhões, 20 milhões, um aviãozinho, um jatinho. Isso é pouco, né? Isso é pouco. Ele está ligado ao tráfico e foi ele que estava defendendo Adélio Bispo na facada de Bolsonaro. E até agora tudo terminou em pizza. Essa notícia é revoltante. A gente tem que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Por outro lado, para a gente encerrar aqui a notícia, para não ficar um vídeo muito longo, Bolsonaro esteve ontem lá, né, em São Paulo, interior de São Paulo, na mega festa do peão de Americana 2024. Vamos ver aqui, teve até a musiquinha dele, ó. Aí, Bolsonaro.
É Americana. Enquanto isso, né, hoje vai ter festa lá também, em São Paulo, interior, né? Do peão Americana. Então, lotado um evento, eles colocaram a musiquinha do Bolsonaro. O Bolsonaro é agro, por isso que eles têm pavor do agro. Eles querem acabar com o Rio Grande do Sul, esse desgoverno. Fazem tudo para comprar e importar esse arroz da China, né? Sem necessidade, porque o Sul tem arroz 80 colhida suficientemente para abastecer o Brasil inteiro. E isso está sendo aí movimentado uma CPI pelos deputados, né, Zucco, federal lá para o Rio Grande do Sul, e Marcelo Marrata estão em cima dessa pauta, porque essa CPI precisa ser instaurada por diversas irregularidades. A gente tem um vídeo desse no canal durante essa semana, sobre a corrupção do arroz importado do atual desgoverno Lula. Esse é o nosso canal, Alexandre da Medicine News, que vos fala. Estamos aqui para cobrir essas matérias, que é um comentário político da minha parte, eu sempre coloco. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, compartilhe esse vídeo, dê aquele like e não deixe de se inscrever, porque é de graça. Um grande abraço e até as